Grande Vinícius presente aí. Vamos começar mais uma live, um bate-papo muito interessante. Vamos lá. A Jéssica também, que vai fazer. Aí, a Jéssica vai fazer nossa tradução em Libras. Interpretação. Interpretação. Vamos lá, vou mandar o convite aqui para o Vinícius. Preparando aqui, convites. Enviei. Vamos começar esse papo. Enviei para a Jéssica. Vamos começar esse bate-papo. Oi, Jéssica, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos aceitar o convite aqui do Vinícius. Te enviei, hein, Vinícius? Enviei o convite. Só você aceitar agora. Tá enviado. Uma live bem legal hoje. Esse convidado especial que é o Vinícius. Não só o Vinícius, né? Todas as lives hoje, até hoje, foram muito boas. Ô, Vinícius, olha aí, o Vinícius apareceu, galera. Bom dia. Tudo tranquilo? Como é que você tá, Vinícius? Tudo tranquilo. Bom demais, bom demais. Vamos começar esse bate-papo, né? Como eu comentei com o próprio Vinícius, né, galera? A gente vai sempre começa fazendo a nossa autodescrição, né? Como o Vinícius ele utiliza desse recurso, né, da autodescrição. Hoje eu vou dar a vez, né, a vez para o Vinícius, né, fazer a autodescrição dele, né, física do ambiente, aí depois eu faço a minha e também eu faço a da Jéssica, nossa parceira, que faz a interpretação em Libras. Fechou, Vinícius? Você que manda. Então vai lá, manda a sua autodescrição aí que a gente já começa esse bate-papo. Bom, sou uma pessoa, um homem, né, de pele branca, né, cabelo preto, estou usando uma camisa azul, um óculos de sol, um óculos escuro, barba, estou num ambiente que atrás de mim tem um armário, televisão e é isso. Eu acho mais importante assim. Não sei se acha que falta alguma coisa. Não, legal. É o que eu gostaria de ouvir de você, né? Porque a gente vai bater esse papo, né? De vários temas aí, como que a gente pode melhorar, né? Cada vez mais a acessibilidade aí, né? Para as pessoas que estão junto da gente. E a minha autodescrição, no caso, né? Eu também sou homem, né? Lucas, né? Branco, bem branquinho de pele, olhos castanhos escuros, barba castanha escura também, só que bem longa, uma barba bem longa. Estou no escritório aqui, que é a minha biblioteca, onde tem vários quadros no fundo, onde tem a minha cadeira, né, preta, várias estátuas que gosto bastante, né, que é um globo, um samurai, todos esses arquétipos assim que eu acho muito interessante a gente sempre olhar para o lado bom, né, dessas forças. E estou, como sempre, de camisa preta, porque eu gosto muito da cor preta, né, da cor preta. Estou com um casaco de frio aqui, né? Que é um casaco marrom, né? Mais militar, que é esse casaco que também gosto muito desse tipo de roupa. E é isso, né? A Jéssica, nossa parceira, time grande, né? Que faz interpretação em línguas de sinais, né? Para nós e para todo esse povo maravilhoso. Cabelo preto, bem longo também. O cabelo preto dela é bem liso, passa dos ombros, chega até o peitoral, né? Ela também está de camisa preta, né? Como o time. No caso, ela está no escritório dela, onde tem uma parede verde de fundo, que facilita muito, né? A questão da compreensão, né? Das línguas de sinais, né? Ela também é clarinha, no caso morena clara, né? E é isso. Pô, Vinícius, primeiro de tudo aí, muito obrigado aí por você ter aceito aí o nosso bate-papo. Já são muitos profissionais aí que eu convido da saúde, das áreas da saúde, das áreas da educação, né? E eu gosto de deixar bem amplo assim mesmo, cara, porque está sendo surreal
essa veia, né? Porque de várias que tem, essa veia de canal de comunicação, né, cara? Que é sensacional, que são a criação de conteúdo das lives, né? E hoje esse é um dos temas que eu sempre fui apaixonado, né? Não é à toa que eu tento fazer o máximo possível, né, para tornar isso real, né, na minha vida. Mas conta um pouquinho aí quem que é o Vinícius, né? Com quem que você estudou, né? Que no caso foi a Letícia, que ela indicou você, onde vocês estudaram. Conta aí um pouquinho para a gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite. É muito importante esse trabalho que você faz. Precisamos, né, cada vez mais de pessoas que têm esse interesse, né, de estar divulgando, né, esse tipo de coisa, assim, de estar preocupado com a inclusão, né? Então, vamos comentar aqui um pouquinho. Meu nome é Vinícius, né, como todos sabem aí, sou advogado, sou especialista em processo civil e direito civil, já publiquei livros, né, um livro, na verdade. Hoje eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Ribeirão Preto, sou representante da OAB no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em Ribeirão. E minha trajetória, cara, eu comecei, a Letícia, que você falou, a gente estudou junto no Colégio Santa Úrsula, desde de pequenos, né, do segundo ano ali, né, 8 anos de idade, 7 anos de idade, até quase o ensino médio. Então, sempre fui muito amigo dela, né, e a gente se conheceu lá e temos amizade até hoje, né? Eu estudei na UNAERP, ela também fazia lá, eu fazia direito, ela psicologia, né? E, e, e assim, é isso, eu acho o principal, né? Hoje eu trabalho na Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, no jurídico, e, e é isso, cara. Eu acho que assim, profissionalmente é isso que eu posso falar. Eu sou uma pessoa, né, com deficiência visual total. Eu, com 7 anos de idade, perdi a visão, em decorrência de um glaucoma, um descolamento de retina que eu tive. E, e a gente está aí, né, sempre se adaptando e lutando para sempre conseguir nos adequar, né, nos encaixar dentro da sociedade, assim, no geral. Pô, mas muito legal tudo isso que você falou, cara, porque eu acho que eu vou fazer essa live sorrindo do começo ao fim. Né? Não sei se é normal isso, cara, porque, sabe, eu fico muito feliz, cara, de ver, fico muito feliz até certo grau emotivo, por causa de ver isso, sabe, de ver essa questão dessa braveza sua, dessa determinação, como que isso vem do ser humano, né? Então, como que as coisas, elas têm as dualidades, né? Sempre. Mas como que a gente pode se agarrar nas melhores, né, partes da dualidade e se tornar um monstro, né, cara? Se tornar um monstro, como todo mundo sabe aqui, galera que assiste a live, as palavras que eu uso é sempre para o bom sentido. Monstro que eu digo cara, representar o que você representa, sabe? Né? Às vezes para você pode parecer normal, mas é muito legal, cara. Ver que você já escreveu vários livros, depois eu peço até que você, tipo, passe o nome deles, tudo, a não ser se for muito técnicos, né, por parte do direito, né? Mas também legal passar, porque a gente deixa na descrição aqui, né, para a galera que está assistindo também, que é do direito, que gostaria de ver essas obras que você escreveu, né? E todo esse lado, né, que você falou, né? E em cima do que você falou da Letícia, né, que vocês estudaram juntos, tudo, eu vim do ensino fundamental até o colegial, né, em escola pública, e pública de bairro mais simples ainda, né? E a gente via que não tinha, tipo, pessoas, né, e preparo para receber pessoas de qualquer tipo de limitação, qualquer, né? Não estou falando só visual, né? Uhum. No caso, você acha ou você sente, né? Você viu que as escolas particulares hoje elas atendem dessa forma, pelo menos na sua época, com a visão da sua época. Porque você falou que você estudou na escola Santa Úrsula, né?
Isso. Então, cara, ó, assim, para falar a verdade, a rede pública em geral, né, não está preparada, mas eu não limitaria a rede pública, sabe? Uhum. O ensino em geral, a educação em geral não está preparada, ela não está adaptada para receber as pessoas, em sua maioria. Não Uhum. posso generalizar e falar que são todas, né? Mas no geral não, não estão, né? Tanto a rede pública quanto a rede privada, né, preparadas, na ampla maioria, né, dos casos, e vai além da instituição, né? Não só a instituição, como os profissionais também não estão preparados, né? Muitas vezes, pegando na rede pública, não tem profissionais disponíveis para acompanhamento, o que precisa, ou na rede privada também não tem. E, cara, isso é um problema, assim, é uma coisa que no dia a dia a gente vai vendo que é muito complicado, sabe? Eu acho E que acaba tornando tudo eu, muito oneroso, né? sim, eu não posso, é claro, obviamente, reclamar do Santa Úrsula, que eu fui muito bem acolhido lá. Uhum. Talvez seja uma exceção, né? De, não a única, mas uma exceção, né? Sim, sim. Dentre todas as escolas. Porque por mais que tenha, às vezes, uma pessoa com deficiência em cada instituição, ela não está exatamente preparada para receber e para atender em tudo aquilo que a pessoa necessita, né? É. E é um desejo, né, que a gente tem. Bom, mas eu não vou se aprofundar muito, porque é tanta pergunta que a gente tem para fazer, por mais que a gente pode fazer quantas lives a gente quiser, mas a vida é muito corrida. Então, são várias perguntinhas, né? Mas essas observações são muito legais de se fazer, porque nós, como profissionais, né, autônomos, micro, meso, macro, empresários, né, pode começar a olhar com mais carinho para isso, né? E Com depois a gente vai certeza. chegar em observações que vão ser a cereja do bolo disso do que eu estou falando, tá? Quando a gente bate papo sobre todos esses assuntos, né, o Vinícius, né, a gente sempre tem aquela mania, né, de falar, nossa, meu tio deveria estar aqui para assistir isso, nossa, o meu gestor, né, o cara que faz a gestão da minha advocacia, tal, deveria estar aqui para poder ouvir isso, para poder colocar mecanismos, tudo, né? Mas essas lives eu gosto de deixar bem claro que esse convite ele traz como relevância um convite individual, né, para nós, né? Uhum. Porque a gente tem essa mania, né, de falar quem deveria estar ouvindo essa live. Mas a nossa realidade tem que ser transformada e dá para transformar de maneira estrondosa, né? Desde pequenas coisas a grandes coisas, né? Você já disse, né, na sua apresentação pessoal, né? Mas aí eu volto a fazer a pergunta para você de uma forma mais imperativa, né? Para o Vinícius, né? Hoje o Vinícius, o que ele faz, né? Profissionalmente, pessoalmente, ou o que ele tem projeto em continuar fazendo, né, para o público que tem essa limitação visual. Projetos maiores, projetos que já estão em andamento, projetos que já tiveram êxito e você falou, putz, fechei com chave de ouro, né? Para você. Então, cara, no geral é o que eu te disse, né? Que eu já me disse na minha apresentação, né? A gente, né? A luta é diária, né? Para a gente conseguir alguma coisa, né? Todo dia a gente tem que fazer um pouquinho e tentando. Então, é um projeto sempre a longo prazo, né? Como eu disse, eu faço parte da comissão dos direitos da pessoa com deficiência. Dentro da comissão, por exemplo, assim, para falar de um projeto prático, Uhum. a gente instalou em todos os fóruns aqui da região e, e também na sede da OAB, computadores com NVDA, que é um leitor de tela. Então, se uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, chega lá e precisa usar o computador que está disponível para o advogado, ela pode usar porque já tem um leitor de tela. Isso é um projeto assim prático que a gente conseguiu implantar, né? Assim, se se a gente falar em projetos, né? Mas eu acho que só o fato de uma pessoa com deficiência visual total, né, já
conseguir estar no mercado de trabalho, que nem eu estou no momento, advogando, e ter me formado, ter continuado, ter seguido carreira, ter estar atuando em ações e tudo, né, ações que eu falo no sentido de demandas mesmo judiciais, né? Tá atuando, eu acho que já é um grande passo, né? Assim, da maneira mais modesta possível, é um grande passo dentro das pessoas com deficiência visual. Eu vou me restringir à minha área, saberem que elas têm a possibilidade, né, de chegar onde elas quiserem, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que é mais isso, assim. Eu acho que não sei se eu sozinho consigo mudar alguma coisa, né? Não tenho essa ambição e não tenho essa arrogância de achar que eu posso mudar tudo sozinho, mas é um pequeno passo, é um tijolinho ali num muro, né? Numa muralha. Gigante, né? Não, mas é muito, muito legal isso que você comentou, né? Porque a gente traz esses tipos de perguntas diferentes, né? Para literalmente a gente refletir em cima desses comportamentos que a gente tem natural, né? Então, igual você falou, pô, pequenos movimentos que uma pessoa só faz com que auxilie milhares de outras pessoas, né? Como aplicativos, né, voltados, né, à pessoa com limitação, né, visual. Até um deles eu tenho, né, que eu cheguei a comentar com você, né, que é um Sim, aplicativo sensacional, onde você se cadastra nele, né, e as pessoas com limitação visual, elas te fazem ligação em tempo real. E ele é muito interessante porque ele é a nível nacional, né? sim. Então, a pessoa que tiver disponibilidade, ela atende. E, tipo assim, é a primeira pessoa que atender, é a primeira pessoa que vai ajudar, né? Eu consegui, por exemplo, atender apenas 2 vezes. Mas assim, é muito legal, sabe? É muito legal você Sim. poder trazer esse auxílio, porque são auxílios de tipo assim, coisas que você, tipo, você falou, putz, às vezes eu vou ajudar a pessoa no trabalho dela, tudo, às vezes em coisas muito, tipo assim, rotineiras, sabe? É, Mas são aplicativos e coisas assim que facilitam absurdamente. E é igual você ressaltou, né? As instituições hoje, ela acaba que não estão preparadas, né? As faculdades, tudo, estão preparadas minimamente, às vezes com uma escada, um elevador, tipo, né? Algumas coisas assim, mas de maneira macro, né? Com os materiais de estudo, os próprios professores, né? Acaba deixando a desejar, né? Então, isso é legal. E a e gente hoje, sabe, né, que. Pode falar, pode falar. não, hoje a tecnologia, né, é uma ferramenta tão importante, assim, que pode auxiliar tanto, tem tanta ferramenta, que você disse do aplicativo, tem vários aplicativos, né? Várias tecnologia em geral, né, que podem ajudar, só que as pessoas ainda não estão preparadas e não têm esse conhecimento, né, de toda essa tecnologia, não conseguem aplicar, né? Então isso eu acho que é uma coisa que tem que ser bem difundida, né, para a gente conseguir aplicar isso, melhorar tudo, né, melhorar toda a estrutura, né, das instituições, ter essa visão tecnológica também, se adaptar, né, nesse sentido, todas as instituições. Por isso que a gente fala, né, que qualquer movimento de divulgação, né, por parte de nós, cara, é muito importante. Porque depois, quando você começa a estudar marketing, os passos para se ter consistência no marketing, quando você começa a estudar até áreas comerciais, como vendas, começa a ver a estrutura, o beabá do negócio para que minimamente dê certo, muita coisa começa a fazer sentido por que que não dá certo, né? Sim, Por que que as pessoas têm tanta dificuldade, né? E aí a gente começa a ter que pontuar, né? Saber diferenciar os termos, dar os nomes certos para as coisas, né? Para poder, tipo, conseguir fazer com que as pessoas elas tenham esse acesso, né? E não ilusoriamente, né? Tenham esse acesso, né? Então isso é muito legal, né? Que a gente falou. A gente sabe que dentro desse mercado, dentro dessa vida, e eu acho que é natural, mas tem que ser olhado com muito cuidado e muito carinho, acaba que a gente não respeita, né? Acaba que a gente não respeita muito as outras pessoas quando a gente tem um objetivo maior, um objetivo grande,
né? E a gente quer se destacar. A gente sempre, quando começa, a gente quer se destacar, sempre quer ser o primeiro, né? E aí, dentro dessa dinâmica, todas essas pessoas com vulnerabilidade, né, Vinícius, Sim. acaba sentindo e sentindo muito. A pergunta que eu quero direcionar, né, fazer nesse bate-papo, no caso, você acha agora, né, colocando como a peça principal, né, dessa mudança, você acha que as pessoas que têm essas vulnerabilidades, né, independente de quais sejam, seja visual, seja auditiva, física, seja mental, tem que ser muito mais agressiva, principalmente as que permitem, né? Porque mental tudo depende, né? Mas tem que ser muito mais agressiva, ser muito mais protagonista, da sua história. Você acha que essas pessoas têm que ir muito mais para cima, né? E tentar dar uma, tipo, segurada em também, né? A gente tá para fomentar os dois lados, mas também esperar demais por parte das pessoas, do governo, tudo. Esse é um ponto que eu considero complicado, considero bem delicado, pelo seguinte: o que você fala como agressividade, né? Agressividade é você vir e, e dar o seu melhor para conseguir alguma coisa? Se for nesse sentido, sim. Agora, se for agressividade, você buscar alguma coisa, mesmo assim, sem ter como fazer aquilo, então aí eu já não sei, porque você depende muitas vezes de vários fatores ali, né? Você depende das instituições, você depende de governo, você depende de pessoas. Só que você não pode, ao mesmo tempo, se pautar só nisso e ficar preso e achar que se as pessoas também não entenderem, você não vai conseguir. Então, eu acredito que sim, no geral, sim. Você tem que ser mais agressivo no sentido de ser mais combativo ali e estar tá sempre tentando dar o seu melhor, né, dentro do possível, para conseguir as coisas, porque infelizmente, se você for esperar só que alguém faça por você ou que as instituições façam alguma coisa nesse sentido, não vai sair nada do lugar, né? Não vai sair do papel. Então, eu acho que sim. Só a resposta para essa pergunta, se as pessoas têm que ser mais agressivas, acredito que sim. Sempre com parcimônia, mas sim. Ah, legal, legal. A gente fala da questão, né, mais o protagonismo, né, da própria vida, né, que Sim. combina muito com essa questão do contexto que eu falei da agressividade, né, porque Sim. a gente tem que ir para cima, né, até faz muito sentido com a pergunta anterior, né, de que a gente vê, né, a gente sente, né, o quanto que as pessoas se importam, né, pela gente, né, se é muito, né, se é pouco, mas esse estímulo, né, de fazer com que as pessoas também, todas, que têm certas limitações, né, entendam, né, com muito amor e carinho de que, meu, vocês podem ser, né, vocês podem crescer infinitamente, né, se colocar em posições assim que você desejar, né, e posições que não tem melhor, né, como a gente sempre gosta de falar, né, não tem melhor, não tem pior, tem a posição de importância ali, né, e a posição que você está feliz, né. É bem isso que eu quis dizer, né, Vinícius? O que você acha? Sim, exatamente. É, No caso hoje, essas empresas, né, o RH das empresas, as escolhas mesmo por parte das nossas amizades que a gente tem. No caso, você acha que, por exemplo, precisa de mais, principalmente no caso corporativo, né? Precisa de mais investimento para direcionar essa comunicação, sabe? Essa comunicação direta, né, para todas essas pessoas, para tornar acessível todos os produtos, né? As empresas mesmo investir em processos mais sofisticados, né, de RH, né, de comunicação, assim? sem dúvida, porque eu acho que o mais importante é também, por exemplo, você disse de RH, é saber as demandas, né? Saber as necessidades de cada um dos
funcionários, né, digamos assim, e ter essa comunicação, né, entender o que cada um precisa para dar o melhor de si ali dentro, né? Como a gente disse, comentou da tecnologia, você tem que o RH ali, a empresa em geral, tem que entender que ela precisa ter essa tecnologia, ter essas plataformas, todas essas instrumentos que facilitem, né, a inclusão em geral, né, da pessoa com deficiência, por exemplo, né, e saber que tem que pôr essas pessoas no mercado de trabalho e aceitar e cada um fazer o que pode dentro das limitações ali dela, né? Então eu acredito que tem que ter uma preocupação com isso e ter um olhar bem um olhar amplo assim, né? Um olhar bem focado nisso, né? Então eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, né? Bem discutida isso dentro de uma empresa, de uma corporação. Eu acho legal, a gente vai chegando, né, galera? Parece tudo meio que óbvio, né? Mas não é óbvio, porque no decorrer da nossa conversa a gente vai vendo que o quebra-cabeça ele vai montando. Eu levantei também essa pergunta, né, Vinícius? Porque realmente precisa falar, né, de coisas que precisam ser ritualizadas, né, dentro da empresa, como as próprias pautas, né? As pautas levantadas têm que se tornar um hábito, não tem que se tornar coisas assim que de 6 em 6 meses eu trago uma pessoa, né, por 15 minutos para falar sobre limitações. Fica muito longe, né, de algo que expande, né, expande a consciência, de algo que expande, né, os processos. Eu vejo muito, né? Eu vejo que o nosso cérebro, porque eu também fiz psicologia, né? Não sei se eu comentei contigo, Vinícius, mas a gente vê que o nosso cérebro ele extrapola, né? Para o todo, ele extrapola para o todo, né? O que é média, né? E dentro disso, às vezes nem média é, e às vezes também é estereótipo. Você entende? Eu quero dizer dentro dessas coisas, principalmente quando é temas como raça, como vulnerabilidades sociais, como vulnerabilidades físicas, entende o que eu quero dizer? A nossa mente ela faz esse jogo, né? E aí às vezes a gente acaba rotulando as pessoas, fazendo uma coisa que a humanidade sempre fez por não entender esse processo de extrapolação psíquica, né, que é segregar, né, confundir, sabe? Achar que o povo, por exemplo, negro é o povo preto, é o povo pardo, é o povo... Tipo, não, é tudo, né? A ciência hoje, né, principalmente sociais, elas explicam, né, quem são o quê, qual que é a fusão do que são o quê. E a gente, eu não estou aqui para dizer, né, o que é o que, deixar de ser, mas quando você se põe para estudar essas coisas, a gente vê o quanto que muitas terminologias estão completamente erradas dentro da cabeça nossa, né? E aí é onde que a gente acaba errando bastante, onde que a gente acaba vendo que não é necessário, né, ter ajudas, sabe? Ter um professor específico para Libras dentro de uma sala de aula de faculdade, né? Coisa que não tem, né? A não Exatamente. ser a própria faculdade, né? Aí, no caso, a galera, eu vou até pedir para fazer uma live, né, agora com eles, né, com a galera do time, né, para explicar sobre isso, que é na própria faculdade, né, quando você quer estudar sobre Libras, né, sobre línguas de sinais, mas nas outras não tem, né? Então a gente vai vendo essas coisas e elas vêm, né, tudo desses pensamentos, né, que a gente acaba errando. E aí gera preconceito atrás de preconceito, racismo, né, atrás de racismo, né, dentre outras coisas, né. Você acaba pegando uma pessoa que tem vulnerabilidade social e tratando imensamente mal, né, essas pessoas, né. Você não concorda que a nossa mente ela extrapola e ilude muito a gente, principalmente com essa questão de tema, por causa desse déficit, né, educacional que a gente tem, ainda mais sobre esses temas? Com certeza. Como você disse, são
coisas, tudo isso que a gente está falando, parecem óbvias, né? Parecem. Hum. Só que elas não são dentro da realidade do que acontece, né? As pessoas, elas não estão preparadas, né, para lidar com as diferenças, né, de cada um. Que nem você comentou, pessoas negras, pessoas com deficiências, tem sempre esse preconceito, né? E as pessoas muitas vezes acham, não, eu não tenho, não tenho, não sou preconceituoso, mas no fim das contas né? Uhum. Mesmo sem saber que acaba sendo. E elas não estão preparadas para o dia a dia, para lidar com as pessoas. Então, é onde começa todo esse preconceito, né? O diferente de mim é sempre, entre aspas, ruim, né? Na cabeça das pessoas, assim. Então, se é diferente, não está certo, né? Porque é diferente. Então, assim, eu acho que, no geral, as pessoas não estão preparadas ainda. Tem essa falha, né, na educação em geral. E pode concluir que eu vou falar um negócio super legal também, que eu acabei de lembrar. É isso, tem essa falha na educação, né, em todas as instituições e na sociedade em geral, no coletivo, de saber que as diferenças estão aí e as limitações que a gente fala são coisas que as próprias pessoas impõem, né? Isso, é. E legal, dentro do que você falou, que veio na minha cabeça, né? Desengatilhou aqui um exemplo muito legal dentro da minha cabeça do porquê que a gente tem que fomentar, do porquê que a gente tem que chegar para a gestão e falar para ter pautas mais programadas sobre cada uma dessas coisas, inserir coisas, né, para que possa tornar, não um negócio, e quem olha de fora fala sofisticado, né, bonito. Não, um negócio útil, né? Um negócio Sim, que tire o medo das pessoas de, pô, ir em determinado local porque, né, não quer passar situação extremamente constrangedora, né? E também em situações mais pontuais, que você falou sobre a questão do RH, que a gente conversou bastante também, né? E em cima do que você falou, tipo assim, que um debate gigantesco de que sou ou não sou preconceituoso, e você falou, né, dessa questão que acaba sendo, né, e eu vejo como muito verdade isso, né, porque a gente vê no próprio processo, que acaba sendo engessado, né, quando não tem essa educação, né, dos RHs, né, por parte da seleção, sabe, das pessoas, sim, né, porque eu tinha um amigo, né, agora eu vou dar o exemplo, eu tinha um amigo que o cara é especialista, especialista demais em marketing, já tem mestrado, tem doutorado, e ele foi num processo seletivo, né? E dos processos seletivos, meu, ele tinha tira, porque ele tem acesso às notas, né? Quando o processo seletivo propõe algumas provas, tudo, né? Ele tinha acesso às notas. As notas dele eram máximas e ele nunca era selecionado. E aí a gente começa a observar, né? Ele também tinha 100% de limitação visual. E aí a gente começa, por exemplo, a observar esses detalhes, porque ele tinha essa nota máxima. E muitas vezes ele chegou, por exemplo, ao ouvir, né, de que, putz, o que ele tinha chegou a ouvir? Ele chegou a ouvir de que, por exemplo, ele era uma pessoa diferente, né? Sendo que todas as outras pessoas, aí ele perguntou, ele falou, putz, tem alguém aqui com limitação, né, visual, tudo? As pessoas, não, por enquanto tem você e tal. O pessoal que estava no bate-papo ali, esperando para fazer, né, o processo seletivo. E aí ele foi pegando essas pequenas informações, né? sim. E você vai vendo que por trás das palavras das pessoas acaba acontecendo essa interferência, mesmo que inconsciente. E aí uma empresa selecionou ele, e a empresa que selecionou ele, por incrível que pareça, selecionou ele para que ele fizesse, né? Não sei se ele está ainda, ele fizesse tipo a seleção da paleta de cores de uma campanha de marketing, se não me engano. Olha que engraçado. Ele mesmo, ele se surpreendeu. Ele falou, porra, a oportunidade que me pegaram, que me contrataram, que me deram a oportunidade, né, dentro da equipe de marketing, né, para trabalhar, foi uma oportunidade, assim, extremamente pesada e, tipo, meu, que vai totalmente vai contra, né, a minha limitação. Só que ele achou legal por causa desse detalhe,
né, que ele sentiu que por trás dessa empresa, dessa corporação, tinha muito preparo, tinha muita educação, porque eles não olharam para a limitação visual dele, sabe? Sim. Eles olharam para a inteligência dele por parte de todos os diplomas, estudos que ele teve sobre essa questão de selecionar para a campanha, né, para determinado nicho, essa questão de paleta de cores, tal. Então, é um exemplo que eu falei, putz, eu preciso levantar, Sim. porque é muito legal, né, isso daí. É isso que a gente. Esse é um exemplo muito legal que você deu, mas isso assim, é uma realidade que é pesado de falar isso, mas que acontece muito, que as pessoas que têm limitações, né, entre aspas, né, porque como eu disse, limitação não seria um termo exatamente adequado, né, mas é, porque como eu disse, limitação cada um que faz ela, né? Qual que é o limite de cada um, né? Então assim, mas sempre as pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa nesse sentido, vão sempre ser, sempre não, mas na maioria dos casos, se, por exemplo, se tiver todos com enviarem um currículo, quem tem uma deficiência vai ficar em último lugar, né? Vão chamar todos que estão na frente, às vezes com menos habilitação, né, com menos capacidade técnica, e a pessoa que tem deficiência vai ficar para trás, porque muitas vezes a gente que tem deficiência, né, o que as pessoas veem, interpretam, é que a gente não tem capacidade para fazer as coisas, né? Achar, não, essa pessoa não tem capacidade, ele é deficiente, não é coitado, não sei o que, essas coisas que são comuns às pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos tentando mudar na cabeça das pessoas, né? Porque isso não é uma verdade. Como você disse, você viu que ele era um especialista na área dele ali, até que uma empresa que tem uma visão mais direcionada, uma visão melhor de mercado e de consciência social, contratou ele, né? Então, é isso que a gente tem que tentar fazer que todas, né, as empresas consigam, todas as instituições, todas as pessoas. É óbvio que é um trabalho de formiguinha, nunca a gente vai. Eu não tenho esse otimismo de achar que todo mundo, se a gente vai conseguir mudar todo mundo, mas o maior número que a gente conseguir mudar, eu acho que já é interessante, né? Já começa a ter algum resultado. Isso é Não muito sei se. legal. Isso é muito legal que você falou, né? Porque você traz uma visão bem racional, né, sobre o mundo. Porque eu também eu gosto dessa visão, né? Porque realmente o mundo a gente vai observando os movimentos, é um passo para frente e 10 para trás. Sim, Aí, pois é. aí depois dá 5 para frente e um para trás. Então, quer dizer, mais, né, dentro da evolução, graças a Deus que esses passos que são dados para frente, tem o coletivo desses passos, né? Então, por exemplo, se teve uma medida em prol das mulheres, você vê que a humanidade, né, tenta não deixar retroceder, sabe? E aí vai dando a evolução a conta gotas, né? Mas eu acho muito legal também a gente você ter falado isso, né? E aí quando a gente, então, né, resumindo, né, até porque, cara, passou, falta 15 minutos para fechar a live. Passou o ano 60. Então, dentro do que a gente falou agora, né, a gente meio que conclui, né, isso sobre que é importante, né, nós, autônomos, pessoas, né, pessoas normais, não precisa ser autônomo, eu gosto de falar esses termos, né, como as próprias empresas, é importante ter métrica, sabe? É importante ter parcelas, sabe? Não é só bonito, é muito importante mesmo. Vocês têm que sentir, vocês têm que colocar no coração, né? Que é importante ter. Eu acho muito legal por parte, né? Por parte das religiões, certas doutrinas, certas. E não estou falando a doutrina como um todo, sabe? Né? Até porque senão a gente entra em outra coisa que tem que ser olhada do ponto de partida, né? Então, mas assim, o que eu quero dizer? Eles ensinam muito bem essa questão de você ter as suas porcentagens para cada coisa na sua vida, de que é muito importante, sabe? O ato do próprio dízimo, por exemplo, isso eu vou falar no macro, né, das religiões, é o ato de você separar uma porcentagem para determinada coisa, sabe?
E a gente, na hora que a gente vai vivendo a vida, com as nossas verdades, a gente vai vendo que a gente não tem parte para nada. E na hora que a gente ouve algum religioso, alguma pessoa que quer trazer um ensinamento espiritual, a gente às vezes guarda 10 pedras nos bolsos, né? Para atacar na pessoa, né? Mas tem que olhar com carinho isso, porque isso é um ensinamento muito precioso, sabe? Por exemplo, eu, Lucas, como autônomo, pô, dentro do meu produto, eu tenho 30 alunos hoje, né? Quantos alunos têm limitação visual? Quantos alunos têm limitação auditiva? Quantos alunos têm limitação de vulnerabilidade social? É importante eu ceder uma parcela para cada um desses, para atender eles, seja de forma remunerada ou filantrópica? Então fica essa pergunta, né? E aí, tipo, aí o óbvio fica meio que engasgado na nossa garganta, né? O Sim. óbvio, ele meio que É, trava aqui, né? Aí a a gente gente vê que fica o com aquela óbvio não é vontade de tão falar, óbvio tipo, assim. ah, isso daí é coisa de empresa, né? Você não acha? Com certeza. É, E assim, você disse que está acabando o tempo nosso aqui, já você vê que é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando e não ia esgotar o tema. não. Então, eu acho que a gente sempre tem que ir tentando um pouquinho de que a gente conseguir introjetar na cabeça das pessoas, a gente já vai fazer alguma coisa, né? E E medir, né? Por é, essas métricas. sim, tem que ter uma coisa padronizada, né? Que todas, todas sigam, né? Todas as empresas sigam, para que elas entendam, né? Que precisa, né? Tanto que hoje você vê a lei ela impõe, né? Que a partir de tantos Uhum. funcionários tem que ter uma porcentagem de pessoas com deficiência empregadas, só que sob pena de multa, né? Só que muitas empresas preferem pagar a multa do que ter o empregado ali, né? Enfim, muito poucos têm, né? Então você vê que é uma coisa que é difícil, mesmo com a lei determinando, né? Então é uma coisa que a gente tem que, se a empresa não mudar o perfil dela e a cabeça dela, né? Cabeça entre aspas, né? Mas se ela não mudar, não vamos ter uma evolução, né? Então é isso que a gente tem que tentar fazer. Enquanto se um faz, outro faz, vai cada vez mais vão ter pessoas, empresas, corporações fazendo, né? Com certeza. E porque tem muita coisa, eu vejo isso dentro da minha área, sabe, Vinícius? Dentro da área da saúde, né? Com os profissionais entre si, sabe? Educador físico, médico, nutricionista, psicólogo, dentre outros, né? O da TO, terapia ocupacional, dentre outros, né? Que a gente vai evoluindo, né? Aos poucos, né? Mas muito aos poucos por causa desses detalhes que você disse, né? De que muitas às vezes corporações, empresas preferem pagar multas, né, do que cumprir uma lei, né, para incluir pessoas que vão tornar o ambiente sensacional. Eu falo até alto porque eu acho que é sensacional, porque é um nível de amor assim, muito bom, né, ter essas pessoas ao lado. E, né, a gente vê nas dinâmicas que não tem nem essa questão de inclusão social, eu falo questão de seguir a própria lei, né, dentro da sua confederação, né, dentro da sua instituição, né, como que muitos acabam, tipo, aproveitando lacunas jurídicas para entrar em outras áreas, né, porque não tem determinadas leis pré-determinadas, ou então, tipo, as pessoas não vão me denunciar, né? Fica, você vê na cara das pessoas estampado isso, de tipo, meu, e realmente, sabe? É deselegante, sabe? As pessoas se sentem incomodadas, sabe? Nossa, eu vou denunciar, sabe? Um negócio tão É, simples, né? Um educador físico agindo como nutricionista, eu vou denunciar isso, tadinho. Ainda mete um tadinho no final, né? só Então, uma mera formalidade, né? tipo, Só- né? E eu não estou querendo ser duro com isso também, porque eu entendo também as questões sociais, né? Mas eu também entendo que a pessoa, pô, tem escolaridade, né? É melhor ela estudar sobre negócios e aprender a monetizar, a ganhar dinheiro de outras formas, né? Do que falar assim, puta,
eu estou fazendo por extrema necessidade isso, estou indo contra a lei por extrema, entende? Onde que eu quero chegar? Sim. Então isso que eu acho muito importante. E quando a gente faz esse bate-papo, né, de diversidade, principalmente em boteco, né, que a gente sempre faz com os amigos, né, que é bem gostoso esse bate-papo, porque não é um bate-papo errado, é um bate-papo bem superficial, mas pô, um bate-papo que sai coisas muito boas, né? E a gente acaba vendo que tem muita narrativa, né? E as pessoas acabam se perdendo em o que é narrativa, né? O que é uma construção de narrativa e o que é uma construção, né, do saber, né, de saber o que é mandatário, o que a gente tem que fazer com isso para tornar isso real, né? E aí, por exemplo, você vê assim com honestidade as pessoas dentro desses bate-papos que você tem com seus amigos ou familiares ou qualquer tipo de bate-papo. Você vê sinceridade na narrativa das pessoas, você vê as pessoas querendo tornar as narrativas assim reais, né? Isso é uma coisa, isso é uma boa pergunta, porque isso depende muito, né, na verdade. Depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que realmente têm uma verdade ali, né? Realmente tem, mas muitas não, né? Muitas querem algum status, alguma coisa em troca, né, disso, de falar cada coisa. Então, eu acho que é uma questão bem complicada, assim, bem caso a caso que a gente tem que analisar. Não dá para generalizar nem para um lado nem para o outro. Então, eu acho que é muito, muito complicado essa questão, muito, muito delicada, né? Sim, Então, eu acho que no sim. geral é isso. E é Não, e aquilo. o legal, o que a gente levanta isso é a questão para fortalecer, né? Algo de fato assim que torna solucionável, né, as coisas. Sim. E aquilo que você comentou ali, eu acho importante comentar, só porque você me falou, me veio à cabeça, o de denunciar tal coisa, tal prática errada que vê, larga para lá, deixa quieto. Isso, se todo mundo largar para lá, o que vai acontecer? As coisas vão continuar do jeito que elas estão, né? Então, esse larga para lá é uma coisa que tem que ser mudada, né, na cabeça das pessoas também, né? É. Isso é um comentário que eu acho pertinente. Não, eu achei legal também, né? Porque a gente tem uma mania, quando está acomodado, né? Principalmente no É, errado, a gente tem uma mania de ficar extremamente odioso com as pessoas, né? Odioso com qualquer movimento que as pessoas fazem. Eu vindo para cá, eu ouvi no carro, assim, as coisas vêm, né? Conforme a energia, né? Do momento. Ouvi que o índice, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto de mortes no trânsito, né? Caiu no último ano 80%. E aí eles estavam explicando, né, sobre essas questões das novas leis que foram impostas nos trânsitos, tudo. E aí é um negócio que, tipo, mega trava na garganta das pessoas, né? Porque a galera reclama muito, a galera fala, putz, eu tomo muita multa, nossa, porque eu parei errado, nossa, porque eu estava 10% acima da velocidade. Eu sou um cara que toma, né, multas também, né? Às vezes quando acabo me cedendo, né, principalmente em velocidade, com carinho, né? Quando a gente olha com carinho, eu acho que cortou aqui, né? Quando a gente olha com carinho para esses resultados de mortes em trânsito, que só em Ribeirão Preto diminuiu 80%, a gente começa a colocar em outras posições, a gente fala, nossa, como que é importante, né? Tudo que está sendo feito, né? De construções, seja de vias novas, como também de limitadores, né? Para nós, né? Porque a gente vê que a gente é extremamente educado, já está tomando multa para caramba, porque está se cedendo de fato. Às vezes numa velocidade, parando em vaga, às vezes que não é nossa, né? Por causa daquele famoso 5 minutinhos. Ah, é cinco é, minutinhos. Então vai muito de encontro com isso que você falou, né, o Vinícius? exatamente. E porque Bem também, isso. né, senão a gente acaba se perdendo, né, igual a gente falou, né, vai concluir aqui em 5 minutos. Igual a gente falou, assim, dessa questão dos termos, e depois a gente pode alinhar, né, mais para frente outro bate-papo, porque a gente, principalmente a nossa cultura, que é uma cultura muito afetiva, brincalhona,
tem que tomar cuidado, né? Porque os sistemas em si, de toda a evolução do mundo, né, passa pela gente, né? Sistemas políticos, sistemas N sistemas, né? Para eu não ficar dando o nome de sistemas. Então a gente não sabe o que conota, entende? Uhum. As palavras com que a gente fala, os termos com que a gente usa, sabe? Por exemplo, muitas pessoas usam termos como as próprias pessoas que têm outras opções, né, sexuais, de outros gêneros, né, como homossexualismo, e não sabe que tipo está errado, às vezes, a terminologia, né, como foi dada, porque às vezes acaba conotando, por exemplo, doença, sabe? E a gente vê muito isso na área da saúde, quando a pessoa coloca uma palavra errada, o que conota? Né? E Sim. dentro disso, de raças, né, gêneros, limitações, isso quem é da limitação sente muito, né? Quando você coloca de maneira errada, né? Então isso é muito importante também a gente levantar para a gente continuar entendendo, porque não para por aí, né, Vinícius? A gente vê que tipo de uma palavra errada, onde que está conotando uma doença, faz com que a pessoa que seja simples, né, e confusa muitas vezes pelo nível de educação, né, leve até o médico, leve até o pastor, leve até outras pessoas X, Y, Z, que ela está com uma doença, né, Sim. chamada amar o mesmo gênero. Sim. Então quer dizer, sabe? Colocou a palavra errada, conotou errado, você encaminha a pessoa para o lado assim que às vezes vai trazer muito sofrimento para a pessoa, né? Graças a Deus hoje nem tanto mais a questão da morte mesmo, física, mas acaba levando a pessoa a uma vida bem pesada, você não concorda? Com certeza. Com certeza. Isso é uma coisa que às vezes uma palavra, né? Uma palavra às vezes causa um transtorno que não gigantesco, né? Então, são sempre coisas que a gente tem que tomar cuidado muito com o que a gente fala, né? E, porque a gente não sabe como que aquilo vai chegar na pessoa, como que vai atingir cada pessoa. Então, é uma coisa que sempre tem que tomar cuidado. É bem isso que você falou, né? Então, E o é legal é que isso. uma pessoa, o Gilson fez um comentário aqui muito legal sobre a empatia, e eu quero complementar o comentário aqui que ele fez, né? Deixa eu puxar aqui, que ele falou que a empatia, né, não deve ser forçada, né? Ela deve ser intrínseca, né, do ser humano. Com E, Gilson, no certeza. caso, eu acho muito legal isso que você falou. Depois, para finalizar, o Vinícius também vai falar sobre isso. Eu, na minha opinião, a empatia ela tem que ser, principalmente, vai de encontro com esse negócio de compreender o termo, né? Porque empatia não é se colocar, né, no lugar do outro, que é o que todo mundo fala. Porque aí entra outro tema mega debatido hoje, tipo, como você vai se colocar no meu lugar, Lucas Arruda, né, que tem 100% de visão e eu sou 100% limitado à visão, eu não tenho 100% da visão. E isso é muito verdade, né, porque ninguém se coloca no lugar de ninguém. Eu não tenho limitação auditiva, né, entre outras coisas, eu não sou negro, eu não sou preto, né, eu não sou caboclo, eu não sou nada, né, de mulato. Então, quer dizer, a gente não se coloca, a gente não sente nem 2% do que a pessoa sente, mas é legal levantar essa questão da empatia, que a empatia ela vai mais de encontro, né, como respeito pelo ponto de vista do outro, né, Sim, e buscar, né. exatamente. É você entender que cada um é cada um, né? Sendo bem, cada um tem uma condição específica e você tem que entender que dentro do que aquela pessoa pode, do que aquela pessoa consegue, você tem que compreender e ser, às vezes, paciente e aceitar e respeitar o que o outro sente e o que o outro precisa, né? Eu acho que é isso. É muito legal levantar isso, né? Em cima do seu comentário também. Outro exemplo para finalizar sobre um outro amigo meu. É tudo amigo, né? Eu preciso fazer mais amigas. Eu não tenho amizade de homens. Putz. Assim, ó, qual que é o exemplo? Eu já estou me perdendo. Eu começo a fazer as zoeiras, eu acabo me perdendo. O exemplo que ele falou que ele passou na empresa dele, né? Que tipo, ele foi contratado para determinado fim
E aí ele viu que, tipo, ele estava fazendo mil outras coisas e, né, não estava sendo chamado. E aí ele questionou, né, a gestão, né? E aí a gestão, como era uma gestão bem simples, né, falou, putz, você é da área de vendas, tudo, a gente te colocou no telemarketing porque a venda comercial que a gente te contratou para fazer as viagens, a gente acha que vai ser muito trabalhoso para você, isso. Aí ele concluiu assim, depois que ele ouviu a gestão, ele falou, mas vocês perguntaram para mim se vai ser difícil? Nossa, na hora que aí quebrou, ele deu nas duas pernas, né, da gestora, né? Nossa. Porque aí ela desceu seco na garganta dela, tipo, a gente não perguntou, né? Não perguntou. Aí ele falou, essa questão da empatia começa por isso, né? Pô, vocês me contrataram, né, por N habilidades de vendas, né? Na própria seleção era para vendas externa, para eu viajar, né? Se vocês tivessem alguma dúvida sobre limitação, eu explicaria. Eu falaria, eu tenho, eu não tenho, ou eu posso ir com determinadas condições, né? Então, vai muito de encontro com essa questão aí, para finalizar, da empatia, né? Sim. A melhor empatia é você entender, né, o outro, você se comunicar com o outro, né? Ao invés de só ficar supondo. Ah, o que que o Vinícius... Não, pergunta para o Vinícius. Ah, o que que a Jéssica... Não, pergunta para a Jéssica, sabe? Né? E aí, a Sim. partir da pergunta, né? Eu achei muito legal levantar esse exemplo, porque é muito isso. Porque aí a gente vai vivendo mais livre, né? Mais libertário e menos coagido, né? Internamente, psicologicamente, porque não é normal, né? A gente chegar na nossa família, quem acha normal isso, né? Beleza. Mas eu, Lucas, eu não acho normal. A gente viver na nossa família, viver nos nossos trabalhos, onde as pessoas falam que amam a todos, que não tem preconceito nenhum, e eu não me sentir bem em falar que eu, Lucas, tenho um novo namorado, Uhum. né? Eu tenho que ficar escondendo isso, né, de alguém, né? E não só isso, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, negra, tal, de não falar no meu trabalho que eu frequento, todo mundo está conversando sobre isso, né? Sobre às vezes uma espiritualidade aqui, outra ali, o que aprendeu dentro da igreja X, Y, e eu, cara, não, eu não vou falar que eu frequento a Umbanda. Eu não vou falar que eu frequento o Candomblé. Eu não vou falar. Então, eu sinto como, tipo assim, um negócio que ainda precisa ser, tipo, sabe, fortalecido, né? E as pessoas não precisarem passar por esse sentimento de ficar escondendo por 5, 10, 20, até 90 anos, né? O que que você acha, Vinícius, para fechar aí? Eu acho que é isso, cara. Você tem que, para as pessoas aceitarem o que você quem você é, você primeiro precisa aceitar e assumir que você é tal coisa, que eu sou uma pessoa com deficiência, que, que eu sou negro e assim por diante. Então, acho que a pessoa tem que se aceitar e saber que aquilo não é uma limitação, não é Uma vergonha, não né? é, não é uma vergonha, não é não é uma diferença, né? Assim, não é uma coisa que você é menos que alguém por conta disso, não. Você é igual, todo mundo é igual nesse sentido, né? Então acho Então que é é isso. isso, Rei. Nossa, cara, passou. Infelizmente passou, passamos até 5 minutos aí da live. Peço desculpas aí para você, também para a Jéssica, tá? Mas agradeço demais, tá? Esse bate-papo nosso. Ficou algumas perguntas aí, mas mais para frente a gente volta a levantar, porque eu quero fazer disso da minha vida uma frequência, igual faço com a equipe, com a galera, né, de livros, mas fazer uma frequência. Primeiramente, eu até te procurei, né? Não foi nem pela live, né? Foi para alimentar ideias aí, né? De conseguir meios, né? Para tornar os meus conteúdos também, né? Prontos, né? Para a galera que tem essa limitação, né? Visual. Então, a gente vai se fortalecer cada vez mais aí, Vinícius. Vou deixar seu contato também, né? Na descrição, para que a galera possa te procurar para ter esses trabalhos, né? Profissionais todos que você disse que auxilia, né? E a gente é sempre um canal aberto. Essa live, por exemplo, ela fica gravada,
né, na nossa bio aqui. A bio é a parte de Reels, né? Onde tem os Reels do Instagram e fica gravado, né? Fixa para sempre, até existir o Instagram. E depois a gente sobe, né? Minha equipe de marketing sobe essa semana rápido para o meu canal no YouTube também, tá bom? Mas se você quiser dar alguma palavra aí, desde já agradeço demais, tanto você quanto a Jéssica aí. Eu só queria agradecer mesmo o convite, né, e a oportunidade de estar podendo aqui falar com vocês, com você, né, principalmente essa oportunidade que você me deu de vir aqui e debater esse tema que é tão importante, né? Um bate-papo tranquilo e eu acho que é assim que a gente vai conseguindo construir alguma coisa. Só agradecer mesmo. E falar que Ah, eu estou à disposição para o que cada um precisar dentro do que a gente pode auxiliar. Só muito isso bom, mesmo. muito. Agradeço. Show de bola. Muito obrigado aí, galera. Tamo junto, compartilha e bom final de semana aí, bom churrasco, bom descanso, boa balada. Abração, Jéssica, abração, Vinícius. Tamo Um junto, hein? abraço. Abraço.